Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Olá, bom dia para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Hoje, terça-feira, 1º de setembro de 2020. Muito bem-vindo, mês de setembro. Muito bem-vindo e bem-vinda você que está aqui conosco pela primeira vez, você que já é nosso ouvinte assíduo. Seja sempre muito bem-vindo ao Manhã Boa Nova, sempre trazendo aqui as nossas notícias, informações, com muita espiritualidade e alegria para você começar bem a sua manhã. Eu, Vanessa Cavalcante, desejo a todos aí da nossa técnica e da nossa produção uma ótima terça-feira e vamos já trazendo os nossos destaques aqui do programa de hoje para você acompanhar os assuntos do nosso programa junto conosco. Nós vamos falar sobre mudar a direção do pensamento. Será que é possível? De que forma fazer isso? Qual que é a visão espírita sobre os pensamentos? E também nós vamos falar sobre a FEAL, que firma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora para ampliar o trabalho de resgate à memória do Espiritismo. Então participe conosco pelo 0800 979 5011. Já deixa aí a sua mensagem, né? Já faz a sua ligação para as nossas telefonistas e deixa as suas mensagens aí com elas, que elas vão sempre te atender muito bem, simpáticas, né? Sempre prestativas aqui passando o seu recadinho para nós. Ou você também pode enviar um WhatsApp para 11 99643 3827. Envia sua mensagem pelo WhatsApp aqui do nosso programa. Também estamos ao vivo no Facebook, a nossa página é facebook.com/TV Mundo Maior. Lá você vai curtir e compartilhar com seus amigos também e pode acessar todas as nossas transmissões lá no YouTube da Rádio Boa Nova e também no YouTube da TV Mundo Maior. Você manda aqui a sua pergunta para o pesquisador espírita Norberto Gavioli. Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês em setembro, né? Quando setembro vier, já veio. E um grande abraço aí para o nosso pessoal da técnica que, usando a mágica da cibernética, faz com que nós possamos manter esse programa no ar. Muito legal a eles. Muito bom! Hoje nós temos uma convidada aqui no programa. Ela é massoterapeuta, olha que bacana. Tá cada um na sua casa e ela também, né? Michele Rosetto, bom dia! Bom dia, Vanessa, bom dia, Norberto, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia também à equipe técnica. Bacana, bem-vinda! Obrigada. Muito bom, né? Estamos aqui todos já prontinhos, a equipe técnica, né, a produção já deixa o programa prontinho para a gente trazer aqui os assuntos. Hoje foi meio que produzido aqui pelo Cláudio Palermo, então vamos também agradecê-lo, né, pela produção do programa. E é muito bom, né, mais um mês aí começando, cheio de novidades, né, a gente tem sempre aí um otimismo e tá passando rápido, né, Norberto? Nem vi. Foi tão rápido que não deu para ver. Nossa, gente, que rápido! Agosto fez assim, ó. Acho que nunca passou tão rápido agosto. A gente tem uma percepção um pouco diferente. Você também, Michele? Também, o meu marido falou isso ontem. Ele falou, nossa, agosto já acabou. Geralmente é um mês tão longo, né? E a gente nem viu passando. Nossa! Mas é o tempo. Muito, muito rápido mesmo. Daqui a pouco a gente já terminou o ano, mas né, estamos aí sempre aprendendo. E vamos trazer já para o nosso programa a nossa convidada, né? Outra convidada aqui que tem a coluna Conhecendo o Espiritismo toda semana aqui no Manhã Boa Nova. É nossa amiga Evelyn Freire. Vamos acompanhar. Evelyn Freire, Conhecendo o Espiritismo. Olá, amigos!
Sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos refletir sobre a arte de pensar? Será que sabemos pensar? A conquista do equilíbrio orgânico, emocional e psíquico é a meta ambicionada pela criatura humana. E você sabia que a mente é fundamental nesse processo? A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento dado ao pensamento. E tudo depende de mim, de você, de cada um de nós. À medida que a criatura se autodescobre, ela constata que a saúde é uma conquista interior, o resultado de uma harmonia íntima. E para alcançar essa condição, é imprescindível o estabelecimento de uma nova era consciencial. O indivíduo precisa definir novos paradigmas de conduta moral e mental. Precisa eleger o que ele quer em sua mente. E vejam, quando elegemos uma existência positiva, enriquecida de paz e bem-estar, não estamos livres dos sofrimentos, das lutas e das dificuldades. Ao contrário, elas sempre surgem como desafios perturbadores, mas que devemos enfrentar, sem jamais perdermos o rumo, nem alterarmos o prazer que experimentamos na preservação do comportamento que nós escolhemos. Precisamos aprender a transformar os estímulos afligentes em contribuições positivas, não nos lamentando nem desistindo, mas saindo mais fortes, como a hidra que se fortalece no caos. Quem na luta vê só o sofrimento, possui conduta patológica e necessita de tratamento. Quando planificamos o nosso pensamento, a vida nos brinda com mais recursos de alegrias, pois tudo é sintonia. Já aprendemos isso com a doutrina espírita. E toda decisão, queridos amigos, envolve um querer. E o quanto queremos? Esta é a grande questão. O quanto estamos dispostos a mudarmos os nossos pensamentos para sermos mais felizes. E trazemos duas sugestões que surgem como uma metodologia para desenvolvermos a razão e o discernimento, que é o pensar constante e elegermos o que pensarmos. No primeiro caso, é a educação através de um pensar constante. Essa atividade desenvolve os centros neurais pelos quais a ideia se manifesta, dilatando assim a nossa capacidade reflexiva. Temos que lutar contra a preguiça mental, que gera desatenção, sonolência e dificuldade de concentração. Mas precisamos ainda eleger o tipo de pensamento que vamos cultivar. Se forem pensamentos bons, vamos absorver, mas se forem negativos, vamos rechaçar. Qualquer processo de limpeza demanda esforço. Por isso, empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti e aos outros. A luta valerá a pena. Um grande abraço. Evelyn Freire está de volta na próxima semana aqui no Manhã Boa Nova e nós vamos hoje trazer um texto que foi publicado no site do Grupo Semear pela Thaisa Baccarini. Ela diz: quando estudamos o pensamento, função primordial do espírito, entendemos que ele é puramente energia. Energia poderosa que manipula a matéria, converte ligações, promove a comunicação. Energia capaz de construir e de destruir conforme a nossa determinação. O pensamento tem uma conexão inquestionável com a evolução. É através dele que nos desenvolvemos como sociedade e civilização desde a era das cavernas. Através de erros e acertos, vamos aprendendo e repassando conhecimento para gerações seguintes, seja no âmbito moral ou intelectual. A pandemia pela qual estamos passando está dando ao mundo inteiro, sem exceção, a oportunidade de refletir. E refletir por si só significa mudar a direção de uma energia que pode ser luminosa, no caso de um espelho, sonora no eco ou mesmo mental no pensamento. Estamos todos invariavelmente obrigados, neste momento, a lidar com a direção do que pensamos.
Algumas pessoas possuem mais recursos do que outras para superarem essa crise, que é tão psicológica quanto material, mas a necessidade de reflexão é indiscutível. Como estudiosos do Espiritismo e defensores da fé raciocinada, sabemos que todo desafio é essencialmente uma oportunidade. Neste momento em que somos colocados de frente aos nossos maiores desconfortos, temos a chance de avaliar por que nos sentimos tão incomodados. Sempre que sentimos alguma dor na alma, devemos buscar compreender a sua origem e nos despir das máscaras que nos protegem, não dos vírus, mas das nossas imperfeições. Agora, será que é possível mudar a direção do nosso pensamento e de que forma isso pode ser feito, Norberto? Como já foi dito, tanto pela Evelyn como pelo texto da Thaisa, né? A gente pode sim, e pela ação da nossa força da vontade, de vontade. Essa força de vontade a gente caracteriza como algo isolado, mas não existe isolamento nas nossas ações. Nós estamos interligados em tudo e com todos. Então, a força de vontade é uma das faculdades que compõem a mente do espírito. Então, eu consigo mudar a direção desde que eu faça uma análise sobre aquilo que eu estou absorvendo, sobre aquilo que eu estou dando início a um processamento, e depois que eu concluir que aquilo é bom ou mal para mim, eu mudo a minha forma de agir espiritualmente. Então, essa ação mental, quando eu a exteriorizo, nós dizemos que ele teve força de vontade para mudar, mas não foi só a força de vontade, foi o discernimento, foi a razão, foi a percepção, foi a sensibilidade e todas as demais faculdades que, ao analisar a conjuntura, resolveu mudar de rumo. Então, a mudança de rumo faz parte do quê? Do processo decisório. Então, a força de vontade é ou melhor dizer, é um dos empurrõezinhos que são dados para que nós expelimos o nosso pensamento. O que você acha, Michele? Isso, eu concordo também com o Norberto. Eu acho que vem muito da questão do autoconhecimento, né? Conheça-te a ti mesmo, e aí você também vai saber o que você está pensando, o primeiro pensamento do seu dia, o que você está atraindo para você. E eu costumo sempre falar, Vanessa, que a gente precisa tomar cuidado com o nosso alimento mental. Da mesma forma que nos alimentamos, né, para nutrir o nosso corpo físico, como nós nos alimentamos para nutrir os nossos pensamentos. Então, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, né, tudo isso faz parte do alimento mental. E aí você consegue ter mais recursos para também conseguir mudar a direção do seu pensamento, para nutrir essa força de vontade para mudar. Então, nem todos os dias nós vamos acordar felizes, pensando coisas boas. Mas a partir do momento em que eu já acordo e falo, opa, hoje eu não acordei tão bem. Quais são os recursos internos que eu tenho? Como que eu vou me alimentar mentalmente para conseguir mudar esse pensamento? E aí atrair coisas boas para o meu dia. Então, o alimento mental também ele é muito importante e isso vem a partir do autoconhecimento. A partir do momento em que você percebe que não teve um pensamento bom, ou que você já começou a pensar negativamente, como é que você já muda isso rapidamente para não entrar nessa frequência baixa? E qual que é a visão espírita sobre o pensamento, Michele? Olha, o pensamento é uma força potente, uma força criadora, né? Então, no Espiritismo, a gente fala que o pensamento é tudo. O pensamento é energia. Então, a partir do momento em que você consegue ter uma consciência dessa força criadora, né? E sabendo que
Existe a equipe espiritual que te ampara e ela também quer que você pense positivamente, até para que ela consiga também fazer um bom trabalho, né? Então, na visão espírita, o pensamento ele é uma força criadora, é uma força potente, e você vai ser exatamente aquilo que você pensa, né? Você vai atrair espíritos bons se você estiver pensando coisas boas, da mesma forma que você vai atrair espíritos que não estão numa frequência vibratória tão boa e que vão sintonizar com a sua vibração. Então, é uma força criadora na visão espírita. E aí, Norberto? É bacana, né, a explanação da Michele, quando ela fala de que o pensamento nos alimenta. O pensamento, ele é uma ferramentazinha que dentro do estudo, né, que a gente faz, ele é uma palavra, uma única palavra para designar dois componentes do espírito. O primeiro componente é o pensamento como faculdade. É aquela faculdade onde gera a ideia dentro da mente. Então, entrou o alimento, a Michele falou, né, que o espírito come o pensamento. Então, o que ele come? Por que nós comemos o arroz, feijão, batata? Porque dentro do arroz, feijão, batata tem energia. Quando as moléculas são quebradas, essa energia de ligação é liberada. Aí eu tenho um movimento físico. Quando eu como um pensamento, ele transporta a energia. Esse transporte de energia, ao ser processado na nossa mente, vai alterar o conteúdo da nossa mente. Então, nós vamos nos movimentar mentalmente. Eu vou deixar de ser o que era e passo a ser outro. Então, para fixar, eu tenho a faculdade de pensamento, que é onde faz todo esse gerenciamento. E eu tenho, dentro desse componente, a atividade automática. Então, o pensamento como faculdade que vai fazer com que eu mantenha o meu corpo do jeito que ele está, do jeito que ele é, que ele processe o arroz, feijão, batata. Como que isso acontece? É milagre? As células aprenderam ou tem algo inteligente que rege a reprodução celular? Então, toda essa atividade automática é um departamento da faculdade de pensamento, que é a garantia da nossa vida. O outro departamento é o pensamento das atividades não automáticas, que é, eu comi um pensamento. A energia contida nesse pensamento, em função do direcionamento que eu der para essa energia, ela vai fazer com que eu mude de direção, com que eu mude a forma de pensar. E aí é o meu processo decisório. Então, pensamento, faculdade, atividades automáticas e atividades não automáticas. As automáticas, eu não preciso nem me preocupar, porque já está automatizado. Eu não preciso fazer uma reflexão para o meu coração bater. Eu não preciso fazer uma reflexão para o meu estômago digerir um alimento. Isso é fruto da atividade automática que os princípios espirituais, que depois viraram princípios inteligentes e depois receberam o diploma de espírito, foram adquirindo esse conhecimento, automatizaram essas funções vitais e a gente está aqui chacoalhando, falando e se movimentando como matéria. E outra condição, outra interpretação que nós damos para o pensamento é a onda gerada na mente. Quando as 36 faculdades processaram o alimento entrante, ele comeu um pensamento, ele vai comparar com tudo que ele já tinha comido, todas as outras ideias anteriores que caracterizam o seu ser agora, a sua condição de ser agora, o seu eu de agora.
Aí você come uma nova ideia. Comeu, você se automodificou. Quando você se automodifica, o que você precisa fazer? Você precisa se mostrar. Como você se mostra? Você precisa mandar um sinal, você precisa mandar uma mensagem. Essa mensagem é a emissão de uma onda mento-eletromagnética, como definida por André Luiz, que transporta um pacote de energia que vai ser interpretada por alguém ao captar essa onda. O primeiro alguém que capta essa onda, ou o primeiro algo que capta essa onda, somos nós mesmos. Porque ao nós irradiarmos o pensamento, contém energia, essa energia vai ajudar as atividades automáticas e complementar uma nova caracterização. Então, se o pensamento que eu comi me entristeceu, eu não vou ficar dando risada. Eu vou ter que mudar a minha forma física para ter um aspecto surumbático, pensativo, triste. Ou se eu tenho que fugir. Está chegando um leão do meu lado. Eu li o leão. Como que eu li? Captei uma imagem, processei na minha mente. O que eu vou fazer? Vou ficar esperando para o leão me comer ou vou sair correndo? Vou sair correndo. Opa, eu preciso mudar a minha ação física. Aí trabalha o sistema hormonal. Vai liberar adrenalina. Esse processo de automação, ele é automático. Eu não preciso pensar, olha, descarrega adrenalina para eu sair correndo. Quando o leão se aproximou, eu já dei no pé. Então, as minhas reações são frutos do quê? As minhas reações físicas são frutos do quê? Daquilo que eu estou me exteriorizando. Então, eu me exteriorizo com a minha forma física, para vocês reconhecerem como eu sou. E quem está longe, como é que vai captar isso? Pela emissão do próprio pensamento. Então, isso que nós falamos agora, que é a segunda caracterização da palavra pensamento como onda, é exatamente igual ao que nós estamos vivenciando agora. Eu estou na minha casa, Michele na dela, você na sua, Vanessa. As nossas imagens estão viajando invisivelmente por aí, né? Foram captadas pela câmera, o microfone captou o som, tudo isso foi processado dentro de cada um dos nossos computadores. Aí é a mente, o computador equivaleria à mente, todas as faculdades, tá? A câmera, o microfone, o fiozinho, a tela, o teclado. Então, as faculdades são os processos que dão funcionabilidade ao espírito. Tudo isso é condensado na onda eletromagnética, que é chamada pelo André Luiz, né? O pensamento, uma onda eletromagnética, que transporta energia. Então, cada uma dessas nossas ações vai ser convertida num pacotinho de energia. Olha que coisa legal. E esse pacotinho, ele é invisível. O que está passando aqui à nossa volta, ninguém vê. Mas tem um intérprete, que é a emissão, né, é feita pela internet. Mas tem um intérprete. Quem que é o intérprete? É o próprio computador. Então, o computador equivale à nossa mente, à mente do espírito. Então, quando a gente capta, a gente processa da mesma forma que o computador está processando. E aí é convertido, esses sinaizinhos, esses pacotinhos de energia, são convertidos em algo inteligível para a gente, como imagens, sons e movimentos. E o espírito brinca com isso todo dia. Então, recapitulando, pensamento como faculdade geradora de ideias. Segundo, pensamento, resultado da ideia, que está viajando. Pensou, não tem jeito, saiu. Saiu, não dá para correr atrás. Por isso, a importância de nós mudarmos os nossos pensamentos dia a dia, à medida em que nós percebemos que esse nosso pensamento não está sendo bom ou não está sendo útil para alguém. Um pouquinho para nós, Norberto, de que forma que o espírito pensa, né? Para a gente fechar esse raciocínio aqui, esse pensamento. Como o pensamento transporta energia,
e a energia muda o estado da matéria, ao nós absorvermos esse pensamento, esse pacote de energia, a gente reage. Essa reação inicia-se com a interpretação daquilo que entrou. Então, o processo. Eu comi um pensamento. Espírito não come arroz, feijão, batata, como a Michele falou. Espírito come ideias. Ideia contém energia. A energia, ao entrar no espírito, o espírito dá uma chacoalhadinha. Não é o perispírito, é o espírito. Tá. Ele fica preocupado. Se ele captou a ideia, ele fica preocupado. Bom, o que eu vou fazer com isso? E aí ele começa a processar. Então, dentro da interligação, do interrelacionamento que existe entre todas as faculdades, aquela quantidade de informação que chegou, eu vou passar pela razão, vou passar pelo discernimento, pela força de vontade, pelo livre-arbítrio, pela sensibilidade, pela percepção. E as 36 faculdades que nós temos vão processar essa energia entrante. Vão comparar com tudo aquilo que ele, espírito, já tinha de conhecimento. Quando ele faz a comparação, ele começa a fazer correlações. Por isso que a Evelyn falou que nós temos que pensar continuamente. Se a gente não pensa, a gente morre espiritualmente, a gente morre moralmente. Aciona, porque nós nos exteriorizamos pelas nossas ações morais. Certo. Então, ao ser processado tudo isso, eu estou pensando, eu estou fazendo uma reflexão. Lembra que nós falamos duas atividades, a automática e a não automática? A não automática consome uma energia lascada. Ela esquenta a nossa moringa, a gente não fala isso? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente não fala, estou de moringa quente, estou de cabeça quente. Não é a cabeça que está quente, quem está quente é a mente do espírito. Aqui só tem neurônios que vão processar aquilo que eu vou exteriorizar. É isso, Michele? Exatamente. Muito boa a explicação, Norberto. Obrigada, viu? Foi ótima. E realmente, né, o pensamento ele faz parte também do nosso processo evolutivo. Então, cada vez que a gente adquire mais consciência, né, as coisas também vão ficando mais complexas, né? E a gente vai... Nós temos também a nossa parte aí, como o Norberto falou, o nosso livre-arbítrio, o que nós escolhemos, né, pensar. Eu sempre gosto também de imaginar que nós somos como um rádio, né? Então, acordamos, né? Estamos no estado de vigília, estamos atentos, sintonizamos o nosso rádio. Então, ligamos o nosso radinho. Qual é a frequência, qual é a sintonia que estamos, né, emitindo, né? Colhendo, então qual que é a frequência do nosso dial, né? E aí, como o Norberto falou, pensamentos em ondas, então você tem todos os tipos de ondas, você tem todo tipo de vibração, imagina, o planeta inteiro emitindo essas ondas, essa força criadora do pensamento. E aí você está sintonizado com qual faixa, com qual frequência? É disso que eu sempre falo, né? O cuidado que a gente tem que ter do autoconhecimento, da gente, do nosso alimento mental, né? Do que de fato estamos ouvindo, escutando, como que está o nosso rádio, e aí mudar a direção. Então, a partir do momento que você vê que entrou numa frequência, numa estação diferente do rádio, você já, opa, deixa eu mudar, deixa eu elevar aqui a minha vibração. E como o Norberto falou, né? Faz parte do livre-arbítrio e também essa força de vontade, o querer. O querer é muito importante. A gente também querer mudar a nossa vibração a partir do momento em que sentimos que não estamos bem, né?
Exatamente. A Michele falou uma coisa super interessante, né? Que é filtrar. Então, o nosso radinho, ele vai captar, mas se eu deixar o meu radinho aberto, eu vou captar um monte de coisa. Então, o que ela falou do filtro. E outro dia eu ouvi uma pessoa fazendo um comentário que eu achei sensacional, né? E eu já me apossei desse pensamento, olha que legal, né? Eu comi esse pensamento, agora ele é meu, ele faz parte de mim. E eu vou compartilhar com vocês, tá? Essa pessoa comentou que nós deveríamos ser mais filtros do que esponja. A esponja absorve tudo. Verdade. Então, se eu modificar a minha forma de interpretar as coisas, eu vou deixar de ser esponja e passo a ser um filtro. Então, eu chamo esse filtro de asneirol. Então, quando a gente percebe que está comendo um pensamento e dentro da nossa análise ele é uma asneira, filtre, passe pelo filtro asneirol. Passando pelo filtro asneirol, eu não vou comê-lo. Se eu não comer esse pensamento, eu não vou ter que fazer a digestão dele. Ele não vai ocupar a energia da minha funcionabilidade para ficar pensando em asneira. Porque se eu comer asneira, eu vou ter que digerir essa asneira. E a maioria das vezes, as asneiras que nós comemos viram ideias fixas, viram fixações mentais. Uma fixação mental é a coisa mais derrotista que existe. É o dispêndio de energia mais, entre parênteses, mais burro. Porque eu fico correndo atrás do rabo, o meu processo decisório fica lá, faço, não faço, vou, não vou, levo, não levo, quero, não quero, gastando uma energia desnecessária. Por isso que Jesus falou que teu sim seja sim, que teu não seja não. Se ficar em cima do muro, você está ali se equilibrando. Enquanto eu estou me equilibrando, achando, eu fico no meu achômetro, eu acho que vou fazer assim, acho que vou fazer assado, acho que vou fazer cozido, e não faz nada. E uma outra coisa, né, que é fruto desse processamento, nós não sabemos qual vai ser o resultado final da emissão do nosso pensamento. A gente só vai saber o resultado depois da obra executada. A gente pode trabalhar num projeto muito. Construir uma máquina, levou 8 meses para construir uma máquina. Mas a gente só sabe efetivamente se ela vai funcionar quando eu ligar o botãozinho. Quando eu liguei o botão de partida, ou vai ou não vai. Fala, Michele. Que também entra o orar e vigiar. Eu vejo muito o orar e vigiar nessa fala do Norberto, né? É o teu filtro, é o meu asneirol. O orar e vigiar é muito importante, porque se a gente soubesse a capacidade do nosso pensamento, né, o que ele é capaz de fazer, nós tomaríamos muito mais cuidado com tudo que pensamos, né? Ele pode colocar a gente lá em cima, mas ele pode também derrubar, né? Nós mesmos, né? Não é outra pessoa. Nós mesmos. Muito interessante. A gente vai falar muito mais sobre isso. Peraí, Vanessa, segura a bucha aí, porque a gente não pode perder o fio da meada aqui, né? Vamos lá. Quando você falou, né, que é a gente que se coloca para cima ou para baixo, você acertou na mosca. Sim. Porque sempre que a gente come um pensamento, esse pensamento é um achômetro de alguém, é uma verdade relativa. A única verdade absoluta é Deus. Abaixo de Deus é tudo achômetro. São proposições, são ideias que alguém concluiu e emitiu. Nós é que vamos interpretar. Então, se me chamarem de alemão magrelo, eu posso ficar muito feliz, 68 anos, sarado aqui, né? Ou eu posso ficar triste para chuchu.
Se a minha mãe ouvir isso, ela vai falar, te falei, eu falo para você comer. Você precisa engordar, meu filho. Eu ouço isso há 68 anos da minha mãe. Você não aprendeu? Não aprendi. É o ponto de vista dela. Então, a gente não deveria se deixar abater pelo ponto de vista, pelo achômetro dos outros. Tenhamos a nossa própria conscientização, né? O autoconhecimento e bola para frente. É mesmo. Já me derrubaram nessa aí de falar, nem vou falar o que falar. Vamos, Vamos para a nossa campanha. Eu pedi aqui para a equipe técnica, né, passar aí para nós o vídeo da campanha Juntos pelo Espiritismo. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com você, a gente continuar aí levando o Espiritismo, né, cada vez mais longe. Nós estamos com a parceria com Centros Espíritas e você acessa lá feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Mas para a gente entender um pouquinho mais dessa campanha, nós temos um vídeo que nós vamos colocar agora e vamos entender tudinho como é que funciona essa campanha. Então, vamos conferir. Chegou a hora de se reinventar, e não seria diferente entre as instituições espíritas, que possuem um papel importante para a evolução da humanidade. A Fundação Espírita André Luiz tem a missão de derrubar fronteiras e construir pontes entre o Centro Espírita e você. Por isso, te convidamos a fazer parte da campanha Juntos pelo Espiritismo. Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta online, exclusiva para os centros espíritas realizarem atendimentos virtuais e também receberem auxílio através de uma central de doações. Mas o nosso apoio vai além. Vamos disponibilizar semanalmente conteúdos selecionados por estudiosos do Espiritismo em nosso canal no Telegram. Uma curadoria de informações para quem busca conhecimento de qualidade. E se você quer divulgar as atividades da sua instituição em nossa programação, o espaço está mais do que aberto. Essa é a oportunidade de expandir a divulgação do seu centro espírita na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Quer ter acesso a tudo isso? Então venha participar desta ação do bem em prol da transformação do planeta. Acesse feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. FEAL e você, juntos pelo Espiritismo. Que legal, bacana demais essa campanha da Fundação Espírita André Luiz. Nós temos um atendimento fraterno online que é realizado aí no dia e horário que você mesmo agenda, de acordo aí com as orientações dadas pelo Centro Espírita que você escolhe lá no site. Para agendar o seu atendimento, muito fácil, feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Acesse, conheça e também participe aí do nosso atendimento, né? Atendimento é sigiloso, atendimento online fraterno aí nesse momento de grande desafio, né? Grandes desafios a todos nós. Nós vamos entender um pouquinho mais, hoje nós estamos falando sobre pensamento. Agora, onde que o perispírito entra na questão do pensamento, Michele? Olha, o perispírito, ele está entre o nosso espírito, que é um corpo mais sutil, né, e o nosso corpo físico, que é o nosso corpo mais denso. Então, a gente precisa ter esse intermediário, que é o perispírito, que ele é o nosso filtro, né? Então, tudo que eu estou pensando, né, o alimento, ele está indo para esse perispírito que se conecta com o espírito. Então, o perispírito, ele tem uma função muito importante, né? Como eu estou alimentando o meu perispírito? Como eu alimento esse intermediário que vai estar ligado ao meu espírito? Né? De que forma que eu estou mandando essas boas vibrações, essas energias? Porque na hora do desencarne, né, o meu corpo físico fica aqui, mas o perispírito, ele vai com toda esse alimento mental que eu passei para ele. Então, para mim, o perispírito, e aí eu peço a ajuda do Norberto também, qual que é a visão dele. Para mim, o perispírito, ele tem uma função muito importante, porque ele vai alimentar o meu espírito, né? Ele vai receber toda essa energia, toda essa vibração, e vai alimentar o meu espírito, que vai me acompanhar por toda a eternidade. Então, a função dele é importantíssima. É isso, Norberto? Sem dúvida, né? Eu acho que fica fácil para nós entendermos o perispírito num processo inverso.
Imagine que nós vamos para um outro mundo. Então, eu vou para um outro mundo. Então, eu vou deixar o meu perispírito aqui, porque o perispírito, ele é matéria do mundo onde o espírito se apresenta. Então, eu fico pelado, o espírito vai ficar pelado, ele não vai ter a vestimenta, ele não vai ter esse envoltório. Ele vai desenvolver o mecanismo, e ele sabe como fazer isso, tá? Ele vai por um caminho paralelo a esses que nós conhecemos e ele vai se apresentar num outro mundo. Para ele se apresentar num outro mundo, ele está se aproximando do outro mundo. Em volta do outro mundo tem uma poeirinha, que é chamada de atmosfera do mundo onde o espírito vai se apresentar. Nessa atmosfera, essa poeirinha, ela está lá, está disponível. O espírito, como ser inteligente, o que é o espírito? É o ser inteligente da criação. Ele, como espírito, ele não consegue se identificar naquele local, porque o espírito só sabe fazer uma coisa, que é pensar. Então, ele emitiu o pensamento dele e ninguém viu que ele chegou. O que ele precisa fazer? Ele precisa se apresentar. Então, ele cria, através da onda pensamento, ele cria um campo eletromagnético. Nesse campo eletromagnético, as forças magnéticas vão atrair a poeirinha daquele mundo, e aí ele vai ficar envolto pela poeirinha. Essa poeirinha é o perispírito. Aí ele vai dar a forma a esse perispírito, porque ninguém o conhece. Ele vai ter que se apresentar fisicamente. Então ele vai querer se apresentar como loiro, como moreno, como alto, como baixo, como gordo, como magro, com dente ou sem dente. Ele é que vai moldar esse campo eletromagnético para quê? Para grudar a poeirinha e ele se manifestar. Então, ele está na espiritualidade daquele mundo. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele precisa nascer naquele mundo. O que ele vai fazer? Ele está flutuando. Porque a poeirinha não tem massa suficiente para ser atraída e descer, aterrar. E existe um equilíbrio. Então, ele fica flutuando em algum lugar em função da quantidade de matéria, de poeirinha que ele agregou. Quando ele vai reencarnar, o que ele precisa fazer? Ele precisa adensar essa poeirinha, ela vai ficar mais pesadinha, porque ela diminuiu o volume, e aí ela vai ser atraída para a Terra. E aí ele vai para o útero de uma mamãe e vai reencarnar lá. Então, se nós conseguirmos visualizar esse processo, fica mais fácil entender o perispírito. Então, como intermediário, por que ele é intermediário? Porque ele veio antes. Quem veio depois foi o corpo físico denso quando a gente nasce. E como é ele que sofre a primeira ação da onda pensamento, é no perispírito que são criados os campos de força para a estruturação física, espacial, daquele espírito para ele se identificar e vão controlar as ações do corpo físico denso, que é esse que a gente toca. Tá? Para a gente entender como que é isso aqui. O perispírito ele seria como uma sombra que sempre nos acompanha. Eu não consigo pegar a sombra, mas ela existe. Da mesma forma que eu não consigo pegar o ar, mas ele existe. Então, quando nós temos partículas, pedacinhos de matéria muito pequenininho, esse muito pequenininho não reflete luz. Se ele não reflete luz, fica mais difícil ele interagir com a matéria. Agora, se eu adenso isso, se eu comprimo isso, como que eu faço essa compressão da matéria para eu me fazer visível aqui na Terra e para eu me relacionar com a Terra? Eu preciso agregar mais matéria. Da onde vem essa matéria pesada? Vem do arroz, feijão e da batata. Então, a mamãe come. Fazer o contrário.
o sol bate na terra, tem a sementinha, nasce a planta, a vaca vai lá, come a planta que contém os sais minerais que estavam na terra, a mamãe come o bife da vaca, vira leite da mamãe, eu mamo no peito da mamãe, sou convertido em carne, passo a ter minha autoindependência, passo a comer sozinho, e como que eu agrego essa matéria? Como que o arroz, feijão, batata que eu comi, vem um pedacinho para a orelha, vem um pedacinho para a ponta do dedo, faz crescer a unha, através de campos eletromagnéticos gerados pela onda pensamento, o espírito cria um holograma, ele cria algo espacial. Como ele já tem o perispírito que circulam e mantém esses campos de força, para que o arroz, feijão, batata seja distribuído em volta da imagem do próprio perispírito. Por isso que eu fico denso. Porque se eu fosse só a poeirinha, eu não ia conseguir bater palma, não ia fazer som. Porque eu não conseguia movimentar o ar que está aqui em volta. Loucura. Complicou ou simplificou? Loucura! Mas muito bom. Olha, é uma aula aqui, né? A gente está aprendendo muito, muito hoje. É muito legal. Michele, você vai conosco até 9h10, né? Isso. Então tá bom. Fica aí, hein? Respire. Estou aqui. Vamos mandar aqui um abraço para o Luiz. Ele está participando por telefone 0800 979 5011. Ele ligou, você liga também, participa conosco. Aqui é Solange atendendo a sua ligação hoje. Luiz de Santo André, bom dia a todos. O tema veio a calhar. Estou aprendendo muito. Agradeço a todos da RBN e nós também, viu, Luiz? Gratidão por participar aí, sempre aqui conosco. No nosso Facebook, você também participa. facebook.com/TV Mundo Maior é a nossa página para você acessar. A Larissa Tomazini da Silva está aqui conosco. Ela diz: como é difícil para mim segurar o pensamento. Quando percebo, estou há horas sofrendo por antecedência e prevendo muitos desastres. Me policio e quando vejo já baixei a frequência de novo. O orai é tranquilo, vigiai eu capengo. Todo dia é dia de tentar melhorar. Sou de Nova Trento, Santa Catarina, já participei do atendimento fraterno e super indico. É um alento e um carinho em forma de conversa. Poxa, Larissa, tá indicado a todos aí o atendimento. Que bacana que você participou, viu? Um beijo para você. E essa questão do pensamento é muito legal também você ter falado para nós, a gente refletir, analisar sobre isso, porque realmente é difícil segurar, hein, Norberto? Não, sem dúvida, né? Nós ainda temos a mania da dependência alheia. A gente não aprendeu a ser autossuficiente para o nosso processo decisório. A gente já tem autossuficiência para a manutenção da vida, para a manutenção fisiológica. Aquele pensamento das atividades automáticas, dentro do nosso processo evolutivo, levou mas um monte de tempo para nós chegarmos na condição que nós estamos hoje, só para a preservação da vida. Agora, o que eu vou fazer com essa vida? O que eu vou fazer com a vida é o processo decisório. Então, eu me autoconhecendo, eu sabendo do que eu sou capaz, eu vou e realizo, eu não preciso ficar na dependência do outro. Então, lá atrás, muito lá atrás, a gente só sobrevivia a gente só vivia para sobreviver. Olha, é um paradoxo isso, né? Sim. Então, eu levantava de manhã, saía da caverna, tinha que andar, caçar um bicho para poder comer. Então, a minha vida era só atrás da comida. Só. 100 anos atrás, não tinha gás encanado, não tinha forno de micro-ondas. Para a gente tomar o café da manhã, a nossa mãe, a nossa avó, levantava às 4, ia lá no paiol, pegar
a lenha para acender o fogo, preparar o café, o pão ela já tinha feito na tarde do dia anterior, então a gente só vivia para comer. As nossas realizações para bem-estar foram evoluindo à medida em que nós fomos percebendo o nosso potencial de realização. Então a gente foi modificando o meio ambiente através do uso da nossa inteligência. A inteligência é uma das faculdades. Então, através da nossa inteligência, a gente foi resolvendo os problemas novos. Eu fui me automudando. Então, à medida em que eu vou evoluindo, eu vou tendo mais conforto, eu vou substituindo as atividades físicas por máquinas automáticas que trabalham para isso, precisam de energia. Elas também precisam de energia, porque é através da energia produz um movimento, sempre assim. Então, os movimentos que eram braçais para nós, hoje foram automatizados industrialmente. Então, eu não preciso nem mais de fogão a gás. Eu tenho fogão elétrico. Olha só, o caminhão não precisa ficar tocando a musiquinha na frente de casa. É só apertar o botão do fogão elétrico, a comida esquenta. Ou no micro-ondas. Então, tudo aquilo que nós gastávamos tempo para a manutenção da vida, agora está sobrando tempo. Para quê? Para as realizações mentais. Então, aí eu me insiro dentro do contexto com mais atividade pensante e menos atividade física. Por isso, olha, vocês comentaram no início do programa que agosto já passou que nem um rojão, que eu falei que eu nem vi. Por quê? Porque quando nós estamos presos a uma atividade mental, não tem tempo e não tem espaço. Quanto mais concentrado eu estiver numa tarefa, eu não vejo o tempo passar. Agora, se eu tiver ali que ficar o dia inteiro correndo atrás de um leão, para quê? Para fugir dele, para ele não me comer. Sair correndo atrás de um coelho, para matar minha fome. Eu fico cansado com isso, fisicamente. A minha preocupação é fugir do leão e caçar um coelho para comer. Hoje eu não me preocupo mais com isso. Eu moro num apartamento, eu moro numa casa, minha casa é cercada, tem cerca elétrica, tem o pitbull. Então, a gente foi substituindo todo esse mecanismo de autodefesa pela mecanização e aí fica só a atividade mental. E para a gente fechar esse pacote, quando nós nos tornarmos espíritos puros, nós vamos precisar da matéria? Não é só espírito? Não perde até o perispírito? Por quê? Porque a única atividade do espírito é pensar. Então, eu não preciso mais da matéria. Tudo que eu tinha que aprender e desenvolver minha inteligência manipulando a matéria, eu já aprendi. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também a opinião da Michele sobre isso, mas nós vamos antes para o intervalo. Manhã Boa Nova volta daqui a pouco, então você continua participando, mandando as suas perguntas para as nossas redes sociais. Nós voltamos em breve, até já. De crise como que estamos passando, nada melhor do que dedicar o nosso tempo para cuidar de nossa saúde e espírito. Que tal começar com uma leitura? A Mundo Maior separou os principais livros de saúde e espiritualidade para você e ainda um brinde especial. Na compra de 2 ou mais livros, você ganha o CD da série Em Busca de Equilíbrio da comunicadora Ercília Zilli. Não perca tempo e cuide de você mesmo com a ajuda da seleção de livros da Mundo Maior. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto exclusivo. Acesse mundomaior.com.br e garanta o seu.
Chegou a hora de se reinventar, e não seria diferente entre as instituições espíritas, que possuem um papel importante para a evolução da humanidade. A Fundação Espírita André Luiz tem a missão de derrubar fronteiras e construir pontes entre o Centro Espírita e você. Por isso, te convidamos a fazer parte da campanha Juntos pelo Espiritismo. Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta online exclusiva para os centros espíritas realizarem atendimentos virtuais e também receberem auxílio através de uma central de doações. Mas o nosso apoio vai além. Vamos disponibilizar semanalmente conteúdos selecionados por estudiosos do Espiritismo em nosso canal no Telegram. Uma curadoria de informações para quem busca conhecimento de qualidade. E se você quer divulgar as atividades da sua instituição em nossa programação, o espaço está mais do que aberto. Essa é a oportunidade de expandir a divulgação do seu centro espírita na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Quer ter acesso a tudo isso? Então venha participar desta ação do bem em prol da transformação do planeta. Acesse feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Feal e você, juntos pelo Espiritismo. Olá, amigos da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Eu vim aqui para convidá-los a participar de um desafio, contribuir para um desafio que a TV e a rádio está fazendo, que é dentro desse contexto do isolamento social, do distanciamento social em que as pessoas estão aí para ajudar no combate do Covid-19, que é transformar, já que não podemos ir nas casas espíritas, a rádio se tornar o que nós chamamos um centro espírita aberto 24 horas. Para isso, a gente precisa da sua ajuda. Então, lembre-se, a divulgação do Espiritismo é a maior caridade que a gente pode fazer para a própria doutrina. E você pode colaborar de duas maneiras para que nós possamos manter todo esse staff, toda essa equipe, toda essa estrutura funcionando. Ou você se torna sócio do Clube dos Amigos da Boa Nova, com a sua contribuição mensal e todos os benefícios de ser sócio, ou então você faz uma contribuição eventual, na maneira que for possível para você, e você vai estar ajudando a manter a rádio ligada 24 horas, que é uma maneira de poder divulgar a doutrina e não deixar as pessoas sem a palavra que orienta, que esclarece, divulgando principalmente os ensinamentos de Jesus, que reforçam as nossas convicções em relação ao senso de eternidade, como diria o Chico Xavier. Podemos contar com você? Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Nossa FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aceitou o desafio de ser o seu centro espírita 24 horas por dia. Para atingirmos esse nosso intuito, esse nosso propósito, esse nosso super objetivo, é que eu estou aqui para pedir a você que nos apoie nessa causa. Eu preciso muito que você torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E por uma razão muito simples. Boa Nova é uma expressão que significa o Evangelho do Cristo. A Boa Nova é o que o Cristo trouxe. Então, os amigos da Boa Nova são aqueles que são amigos da espiritualidade.
não são os amigos só da emissora Boa Nova. Então, a gente descobre o trabalho que a rádio tem feito de implementar o conhecimento dessas pessoas, dessa coisa maravilhosa que é a doutrina espírita. Se alguém faz parte da família universal, quer ser parente do Cristo, tem que fazer a vontade dele. Fazer a vontade dele é ser amigo da Boa Nova, entendeu? Eu não te conheço, mas se você é amiga da Boa Nova, você é minha irmã. A energia que está aqui é a energia que está aí. Nós nos amamos, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo fica fácil se você é amigo da Boa Nova. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. De volta com Manhã Boa Nova, vamos sempre trazendo aqui as suas participações, continue enviando o seu WhatsApp e participando do nosso programa aqui, né? Muito bom ter a sua participação. 99643-3827 é o nosso WhatsApp, envie a sua pergunta, o seu questionamento, participe dando aí o seu depoimento, né? Contando para nós a sua história. Hoje nós estamos falando sobre pensamento, um tema excelente. Estamos aprendendo muito aqui sobre essa questão. Vamos trazer também as notícias do dia? O Brasil registra 619 óbitos por Covid-19 em 24 horas e conta 121.515 óbitos confirmados. Média de mortes é a mais baixa desde o final de maio. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, validou o plano do governo para tentar conter avanço do coronavírus entre povos indígenas. STF foi acionado após Bolsonaro ter vetado trechos de uma lei aprovada pelo Congresso sobre o tema. A formulação do plano foi determinada pelo relator do caso. Pensão de auxílio deve custar 100 bilhões de reais e rombo de 2020 encosta em 1 trilhão de reais. Bolsonaro decidiu anunciar prorrogação da assistência com mais 4 parcelas de R$ 300. Os estados fizeram menos de 10 abortos legais no primeiro semestre. Portaria que obriga médicos a avisar polícia dificulta ainda mais o acesso, dizem especialistas. Sergipe e Amapá, por exemplo, registraram juntos mais de 300 estupros de janeiro a junho, mas fizeram somente um aborto legal cada no período. Pesquisa indica que entre 7% e 15% dos estupros resultaram em gravidez da vítima. Portaria do Ministério da Saúde pede que hospitais acionem polícia em caso de estupro. Especialistas veem inconstitucionalidade e tortura. O governo propõe manter gastos com educação superiores aos de defesa em 2021. Durante a elaboração, planilhas que previam o contrário geraram reação de especialistas. O texto final divulgado nesta segunda prevê 116 bilhões de reais para a defesa e 144 bilhões de reais para a educação. Nota de R$ 200 começa a circular nesta quarta-feira, diz Banco Central. Instituição ainda não divulgou foto da nova nota e desenho só será conhecido no lançamento. O BC encomendou 450 milhões de unidades da cédula até dezembro. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 24, mínima de 16 graus, nublado.
Em Sorocaba, máxima de 29, mínima de 18 graus, com céu aberto. Em Três Corações, Minas Gerais, a máxima de 29, mínima de 13 graus, com céu aberto por lá também. Giro de notícias é o nosso amigo Igor Cardenuto, aqui no Manhã Boa Nova, trazendo mais atualizações sempre aqui no nosso programa, então vamos acompanhar. Um ótimo dia a todos que estão sintonizados na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Começa agora o Giro de Notícias. Movimento nas estradas de São Paulo no final de semana, em meio à pandemia, supera feriado de 2019. Mais de 200 mil veículos desceram a Serra do Mar em direção ao litoral de São Paulo entre sexta-feira, dia 28 e domingo, dia 30. Apesar da pandemia do novo coronavírus, os números registrados nesse final de semana são comparáveis a um feriado prolongado. A situação preocupa autoridades e moradores da região. Segundo informações da Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta/Imigrantes, conhecida como SAI, 202.800 veículos se dirigiram ao litoral paulista nos últimos 3 dias. No mesmo período, 164.788 motoristas subiram a serra. Porém, os veículos continuam deixando a Baixada Santista ao longo desta segunda-feira, dia 31. Na próxima notícia, Estados Unidos tem mais de 6 milhões de casos de Covid-19. O país estuda pular a última etapa de testes da vacina. Os Estados Unidos ultrapassaram nesta segunda-feira, dia 31, os 6 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. O número alarmante de mortes e o avanço da doença poderiam acelerar a produção de uma vacina sem passar pelos últimos estágios de testes. Este balanço poderia levar o país a queimar etapas na produção de uma vacina. O chefe da Agência Americana de Medicamentos, Stephen Hahn, anunciou que uma vacina poderia ser autorizada pelos Estados Unidos de acordo com o protocolo de urgência. Isso significa que a vacinação da população começaria antes do final dos testes clínicos para confirmar a segurança e a eficácia do medicamento. Entre aspas, será uma decisão fundada na ciência, na medicina e em dados. Não será uma decisão política, precisou Hahn em uma entrevista publicada no domingo, dia 31, respondendo à questão sobre uma possível submissão à pressão do presidente americano, Donald Trump, para autorizar essa vacina antes das eleições presidenciais, dia 3 de novembro. Por fim, nomeada para a área de promoção da dignidade da mulher, disse ser contra o aborto em caso de estupro. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, nomeou para a direção do Departamento de Promoção da Dignidade da Mulher Terezinha de Almeida Ramos Neves, profissional que já se manifestou contrário ao aborto mesmo em caso de estupro. A nomeação assinada pela ministra foi publicada na edição desta segunda-feira, dia 31, do Diário Oficial da União. Em um blog pessoal, em março de 2012, Terezinha publicou posição contrária ao aborto mesmo nas situações previstas em lei, como no caso de estupro da gestante. Entre aspas, imaginem-se todos que, a princípio, não têm condições financeiras para criar os seus filhos ou optarem por matá-los, como se fazia antigamente. Ainda que o feto seja especial, resultado de aborto, a vida sobrepõe. A vida desde a concepção. Portanto, aborto é infanticídio. Escreveu. O Giro de Notícias fica por aqui. Todos os dias estaremos juntos pela manhã. Assim você fica por dentro de tudo sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Giro de Notícias está de volta amanhã com o Igor aqui no Manhã Boa Nova. E você, né, Michele, que é massoterapeuta, conta para nós aí qual que é a relação da massoterapia com a qualidade dos nossos pensamentos. Legal, Vanessa, é bom entrar nesse assunto, é uma área que eu gosto muito de falar, da massoterapia, é uma grande paixão essa profissão, porque a partir do momento que nós entendemos que somos feitos de energia, né, nós sabemos que o nosso corpo, ele também pode bloquear algumas energias. Então, a massoterapia, além, né, quando você faz uma massagem, você tem os benefícios físicos, mas também tem os benefícios emocionais. Então, eu já atendi casos de pessoas que chegaram muito depressivas, né, no consultório, e aí você faz uma massagem, você abre
né, espaço para que a energia daquela pessoa se equilibre. E aí ela consegue ter mais clareza mental. Então, olha só, né, que quando você faz esse desbloqueio energético através de uma massagem, estabilizando o corpo, né, melhorando o fluxo dos pensamentos, a pessoa ela vai sentir mais bem-estar e ela vai ter uma qualidade melhor de pensamentos, porque está diretamente ligada à energia dela. Então, se ela está com baixa energia e você faz alguma atividade, né, e aí eu puxo para o lado da massagem, porque é a minha profissão, e eu sempre falo, quando você não está se sentindo muito bem, quando você não acordou muito disposto, vai fazer uma massagem, porque com certeza você vai sair melhor do que você chegou no consultório, né? Você vai trabalhar o seu corpo, as técnicas da massagem vão ativar a sua circulação, e você se sentindo melhor, você também amplia, né, o seu pensamento, você aumenta a sua vibração. Então, a massagem ela tem essa capacidade, né, de equilibrar a nossa vibração, de ampliar a nossa vibração. Por isso que eu gosto muito dessa técnica e funciona bastante, né, e eu recomendo a todos. Muito bacana o seu trabalho, viu? Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí para você. E muito obrigada por ter participado aqui conosco hoje, Michele. Obrigada, Vanessa. Eu quero só finalizar aqui com uma frase que eu gosto bastante, deixar uma mensagem aqui do Gandhi, que o Gandhi ele diz assim, né, que basta uma pessoa alcançar a plenitude do amor para neutralizar o ódio de milhões. Então, olha a força que nós temos aí do pensamento. Então, muito obrigada. Obrigada, Vanessa, Norberto, a todos da equipe. Obrigada pela aula, Norberto. E a todos que nos prazer, ouviram. Michele. É sempre bom revê-la. É uma aula mesmo. Até a próxima, Michele. Beijo. Até um beijo, Vanessa. Obrigada. Muito bom aqui trazendo as informações da Michele, né? Hoje aqui no Manhã Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre pensamento. É muito importante falar sobre esse assunto, mas a gente também já está recebendo aqui o presidente da Fundação Espírita André Luiz, também pelo Zoom, né? Está cada um na sua casa. E o senhor José Antônio Lombardo também. Podemos falar com o senhor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, como é que estão? Tudo bom? Tudo ótimo, bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre a Fundação Espírita André Luiz, que firma em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora para ampliar o trabalho de resgate da memória do Espiritismo. Conte para nós como iniciou essa parceria e também qual a principal importância para o trabalho que a FEAL já vem realizando, Sr. Lombardo. Sim. Você pode repetir, por favor, que deu uma interferência aqui? Repita, por favor. Posso sim. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a parceria que a FEAL fez com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Qual que é a importância dessa parceria? Como é que iniciou isso? E qual a importância para a FEAL? Essa importância, eu diria que até é vital, porque, sim, veja só, nós temos as cartas de Kardec, nós poderíamos aqui na FEAL montar um portal para divulgar isso para o mundo, mas a gente não teria assim a força de uma universidade, porque veja só, isso aí quem vai utilizar, ingressar nesse portal, vai verificar coisas, são pesquisadores, são cientistas, são historiadores, são pessoas que estão habituadas a lidar realmente com esse pessoal num nível já de universidade. Então, esse nosso material que vai constar então do portal lá da Universidade Federal de Minas Gerais, ele traz todo esse enriquecimento para as pessoas que vão assim usufruir, fazer, pesquisar as coisas daquele tempo. Estamos começando hoje com 50 cartas publicadas, né, editadas no portal, para que o mundo vá tomando conhecimento das centenas e centenas que virão depois, para enriquecer esse plantel aí. E a Fundação tem a divulgação, como obrigação principal, a divulgação da doutrina espírita. E agora, como surgiu há 2 anos para nós, aí, todos esses documentos que estavam em poder do Instituto Canuto de Abreu, dirigido recentemente pelo Lian, que é o seu neto, então foi transferido para a FEAL, para nós usarmos assim por 30 anos
todos esse arsenal de coisas que temos. Então, vamos divulgar nesse negócio todo que a gente chama de acervo. Então, esse acervo lá do Canuto de Abreu não são só as cartas de Kardec. Ele escreveu, por exemplo, vários livros, 8 ou 10 livros, que não editou, então estão aí para a gente ver também e talvez editar. Tem também documentos de outras pessoas que não sejam somente espíritas, porque, sabe, ele era vidrado por documentos antigos e ele pesquisava isso aí por onde andava. Ele nasceu em 1892 e com 16 anos, 17, ele já saía pelo mundo pesquisando. Ele já tinha uma veia assim nesse sentido. Então, ele foi amealhando tudo isso aí até que chegou para nós aqui, finalmente, num processo que foi longo, onde ele pesquisou, ele não sabia quando é que isso aí deveria ser publicado. Ele várias vezes procurou o Chico Xavier para saber, assim, Chico, me orienta, como é que eu faço, tal, né? Porque o Chico já sabia tudo isso, conhecia tudo isso que ele estava pesquisando. E todas essas informações, então, que nós temos agora, deu uma interferência aqui. Todas essas informações que estamos passando aqui são coisas mesmo que aconteceram durante a vida de Kardec e depois vamos ver depois da vida de Kardec também. Certo. Eu vou pedir uma gentileza para o senhor abaixar um pouquinho só a câmera, que a gente está vendo o seu ventilador aí em cima, abaixar só mais um pouquinho, porque tem muito teto, tá bom? Mas está ótimo aqui a conexão, estamos ouvindo o senhor muito bem. Assim, agora, tá bom, tá melhor. Agora eu queria que o Norberto também falasse sobre esse acervo, né, Norberto? O que você acha? É extremamente importante, né? Quando Jesus falou, né? Ide e pregai, essa foi a função abraçada pela FEAL. A FEAL abraçou essa missão de pregar. Pregar o quê? A Boa Nova. Através do quê? Dos veículos de comunicação. Então, o pioneirismo da FEAL em ter criado inicialmente a Rádio Boa Nova e depois a TV Mundo Maior é uma empreitada daquelas, vamos dizer, de gente que abraça a causa e tem coragem nas suas convicções. Então, essa parceria vem reforçar esse processo do ide e pregai. É sensacional. A Fundação está de parabéns, atualmente encabeçada pelo José Antônio, né? E que essa parceria esperamos que seja bastante frutífera. E será bastante. Posso responder ou comentar? Pode. E será muito, muito utilizada por todos aqueles que quiserem conhecer, né, algo de Kardec, ver assim, ainda que esteja no vídeo, né, uma carta com a letra de Kardec, que ele escreveu a tradução dessa carta e depois às vezes um comentário do significado disso aí. Então é algo para nós espíritas valiosíssimo. E junto com esse acervo também que recebemos lá do Instituto Canuto de Abreu, vieram também centenas e centenas de livros raríssimos. Você tem ideia? Temos livros aí, existem livros que só tem 2 exemplares no mundo. Um, por exemplo, no Vaticano e outro com a gente. Um em Harvard, nos Estados Unidos, e outro com a gente. Então, você vê, é umas preciosidades que nós temos aqui, que oportunamente tudo isso vai ser mostrado, vai ser divulgado, além de muitos móveis antigos, coisas. Tudo que era coisa antiga, ele comprava e trazia para o Brasil. Então, é uma riqueza imensa que nós temos que explorar isso aí. Sim, grande riqueza. Agora, todo esse trabalho, também... só para a gente entender, José Antônio, por gentileza, todo esse trabalho de resgate do acervo foi feito pelo Canuto de Abreu, né? Sim, ele foi, através das dezenas de anos que ele andou pelo mundo todo, na Europa, ele foi amealhando essas cartas, guardando todas, né? E ele sabia que, depois de Kardec, aconteceram muitas coisas desagradáveis, tá? Em termos de doutrina, né? Que até a Madame Amélie, que foi depois a sucessora de Kardec, ela foi até afastada da função lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, assim, por outras pessoas com outros interesses, que não é somente nas outras religiões que acontece isso,
também na doutrina aconteceu isso aí. Então, isso aí também, Norberto, é um resgate disso aí, porque é um pedaço, um tempo assim, que ficou nebuloso. A gente no Brasil só conhecia o quê? Os livros básicos de Kardec, da codificação, estudava isso, e para nós era suficiente como é. E toda aquela história que veio depois de Kardec, a gente aqui no Brasil não tinha esse conhecimento, mas tínhamos os livros básicos dele, então esse aí para nós já causou toda essa riqueza espiritual, espírita no Brasil. Imagina agora com esses outros conhecimentos. E devo também dizer só um detalhezinho, né? O Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, que foi o instituidor da fundação, juntamente com o Onofre, comigo e mais outras pessoas, ele passou, então, no artigo 1º do seu estatuto, diz que a principal atuação do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, é a divulgação da doutrina. E, secundariamente, então, há também assistência social, como essas pessoas aí que chamam de crianças e que não são mais, essas pessoas que nós cuidamos lá ao longo de tempo e vamos continuar cuidando. Então, esse trabalho é um trabalho do Centro Espírita que começou também há quase 70 anos e que depois redundou na fundação, quando eles compraram as emissoras de rádio e que transformamos em fundação. E agora, então, o universo é o nosso futuro. É verdade. Hoje nós vamos aqui no Manhã Boa Nova continuar falando sobre esse resgate do acervo original aí de Allan Kardec e vamos também falar sobre o tema do programa de hoje, que é sobre os pensamentos. E vamos intercalando aqui as informações com o Lombardo e com o Norberto. No nosso Facebook, participação do Ronaldo Silva, ele diz aqui, levando em conta a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec lhe pergunta lá, os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, basta agora saber com quem queremos interagir. Abraços a todos, o programa, como sempre, excelente. E aí, Norberto? Olha, essa observação e a pergunta de Kardec é fantástica, né? Dentro dessa informação de que, na realidade, são eles que vos dirigem, a gente vai ampliar. Quando eu preciso de uma calça, eu vou a uma loja e compro uma calça. Agora, eu posso comprar uma calça qualquer ou eu posso comprar uma calça do Pierre Cardin. O Pierre Cardin idealizou a calça inteligentemente, ele colocou a etiqueta do lado de fora. Por quê? Porque nem todos podiam comprar a calça do Pierre Cardin. Na época era muito cara. Então, ele fez uma seleção de um grupo que tinha poder aquisitivo para comprar a calça. E esse grupo passou a fazer propaganda do próprio Pierre Cardin, usando a etiqueta do lado de fora. E isso foi copiado pelas outras empresas. Então, o pensamento do Pierre Cardin, em função de uma necessidade dele, influenciou o nosso pensamento. Em vez de eu comprar uma calça qualquer, eu juntei mais dinheiro para comprar a calça do Pierre Cardin. Ele influenciou na minha forma de agir. Eu trabalhei mais, eu produzi mais e me satisfiz com uma calça com etiqueta do lado de fora. Então, essa influenciação não é só mental como onda. Lembra que nós falamos? O pensamento como onda que viaja, mas aquilo que é materializado fruto dessa onda. Então, toda a ação de alguém nos influencia. Qualquer alguém só age porque o seu pensamento mandou. Então, o pensamento dos outros é que nos influenciam. Olha que coisa legal. Então, nós temos direcionamento em função do pensamento que a gente come. E não nos esqueçamos que nós temos o anjinho da guarda, que quer o nosso bem, e o capetinha da desguarda, que dá risada quando a gente passa mal. A gente é que sintoniza quem quiser, porque os dois, tanto o capetinha como o anjinho, eles ficam mandando o pensamento deles 24 horas por dia. E nós é que temos que sintonizar.
Quando nós falamos lá do asneiol, o filtro, né? Que nós devemos filtrar as informações entrantes, se eu filtro a informação que o capetinha me manda, ele deixa de me influenciar, porque eu não comi esse pensamento. Agora, se eu estou sintonizado no meu anjinho da guarda, eu vou receber boas influenciações, porque eu sintonizei aquilo, então eu vou ter um outro comportamento. E assim é na vida física também. Não são os exemplos que a gente deve seguir, o exemplo é um ato físico. Eu pratico algo fisicamente, crio algo, quem gostou copia. Exatamente. O senhor concorda, senhor Lombardo? Concordo, sim. Realmente as pessoas têm assim acho que um start assim, né, que vem como Kardec, né? Começou a pesquisar aqueles fenômenos lá das mesas girantes, e redundou numa filosofia profundíssima. Quem iria imaginar que aquelas pancadas nas paredes, uma mesinha girando, escrevendo, desenhando, algo assim, fosse virar o quê? Uma coisa sensacional e principalmente, sim, essencialmente evangélica, essencialmente trazendo a mensagem do Cristo através daquele início lá. Quem usasse aquilo lá, olhasse e falasse, nossa, isso aqui é uma brincadeira. E era mesmo uma brincadeira de salão naquelas épocas. Mas Kardec, com a sua inteligência, sua argúcia, ele conseguiu realmente extrair dali essa filosofia maravilhosa que hoje a gente estuda e que hoje tem até criando aí um portal, Allan Kardec, com esses trabalhos todos que ele fez. Porque ele fez tudo isso sem computador. Tudo na mão. Ele escrevia cartas inúmeras, ele raciocina. E por que a gente tem também, só uma curiosidade, essas cartas aí? Porque todas as cartas que ele mandava, ele fazia um rascunho. Guardava esse rascunho e guardou isso porque ele achou, eu tenho que guardar isso aqui, que é coisa para o futuro. Então, às vezes, ele tinha o secretário que depois escrevia essa carta, transcrevia para as pessoas destinatárias, mas ali ficava sempre com ele, ali aquele rascunho do que ele tinha feito. Então, veja só, o cuidado dele de fazer isso, com imenso trabalho de escrever, né, com caneta, era a pena que se escrevia muito a lápis, né? Então, veja só o cuidado que ele teve e que agora, graças a Deus, aí, graças a ele, nós temos essa maravilha de doutrina aí. Maravilha de doutrina. O senhor pode ficar conosco até o final do programa, 15 para as 10, ou o senhor já tem que sair, senhor Lombardo? Não, vamos ficar mais um pouquinho. Aqui está aguardando aí uma pessoa, não chegou ainda, deixar. Então tá bom, vamos continuar. Eu queria que o senhor falasse dos desafios. Conta um pouquinho mais para nós. Quais são os desafios encontrados nesse trabalho aí de preservação e também de resgate do acervo original de Allan Kardec, né? Conta para nós. Bom, o desafio ele mal começou, né? Porque nós estamos aí há 2 anos já, né? 2 anos, em março de 2 anos atrás, estamos há 2 anos e meio já com essa documentação, com esse chamado acervo de Kardec trabalhando. Então, a gente ainda não se assentou direito como fazer. Nós temos pessoas trabalhando como o Paulo Henrique, que é também um pesquisador emérito, ele é o responsável pela administração física lá do CEDOR. E ele, então, que traz as cartas, ele vê, eles analisam, tem lá pessoas voluntárias, especialistas em tradução, então, nós temos voluntários até isso, especialistas em tradução do francês para cá, e especialistas também em entender a letra de Kardec. É um desafio enorme isso aí, e isso aí é passado por vários crivos, não é somente alguém traduz e está pronto, não. Um outro tradutor vai ver se está certo, um terceiro vai ver, e depois um acadêmico nosso, nós temos acadêmicos aqui que trabalham também no CEDOR lá, né? Então, eles é que vão dar assim, a palavra final, porque afinal, isso aqui, enquanto for divulgado, como será hoje já um lote dessas cartas, tem que ter assim um critério absoluto de lealdade com o texto, lealdade com a época, lealdade com tudo isso aí. Então, é um desafio constante. E como temos lá várias pessoas também trabalhando lá nisso aí, temos que ter também uma coisa assim fantástica em termos de mente, de visão, de ver o que estão fazendo. Porque, veja só, ali é uma riqueza que está ali.
É uma riqueza aí não é material, mas é uma riqueza espiritual, uma riqueza documental fantástica, porque são cartas escritas pelo nosso Criador, o nosso codificador da doutrina. E ele fez toda a doutrina, você sabe como é que é o Livro dos Espíritos, escrevendo para milhares e milhares de médiuns de todos os lugares da França, perguntando, fazendo a mesma pergunta: quem é Deus? Então mandou isso para não sei quantas pessoas. E a coordenação, a conjugação de todas as respostas nos deu a resposta aí, que eu acho fantástica, que está no Livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Então, tudo o que ele pesquisou foi assim. Então, é um método científico esse aí. E ele via, por exemplo, várias respostas para uma mesma questão e via a tendência, analisava tudo. Aí ele, com a Madame Amélie, que era outra cabeça enorme de conhecimentos, então via isso aí e deixou para a gente as respostas que estão aí até hoje, que ninguém está rebatendo, assim, ninguém rebate. Porque a verdade está ali, porque foi assim espontâneo de muitas pessoas, médiuns, por todo lugar, que ele mandava, que ele tinha conhecimento, ele mandava. Então, escrevendo cartas, perguntando coisas, foi que ele montou toda a doutrina dos Espíritos. E depois os outros livros, sim, aí já a preparação disso foi o intelecto dele, a inteligência dele. Os demais livros, como o Evangelho, como a Gênese, a Obras Póstumas e tudo mais, vieram de coisas também, de deduções dele sobre todo esse assunto. Então, o desafio que ele teve, nós continuamos com ele agora, de preservar tudo isso aí, porque há coisas ainda que não podemos dizer ainda, mas que vão mais para frente surpreender, as coisas que o Chico estava relacionado também com essa coisa. Tanto que nós temos também já um acervo bem grande de cartas do Chico, pra você ter ideia. Então, e já temos assim, fundações, como a Fundação Herculano Pires, que também já nos dispuseram, disponibilizaram para quando pudermos também, para digitalizar documentos que eles têm, para também enriquecer esse portal, que é tudo portal do nosso mestre, Kardec. Então tem coisas mil ainda para vir ainda nesse tempo ainda, futuro, para vocês que são novos. É um trabalho extremamente criterioso, né? Muito criterioso. Muito criterioso. Os desafios fazem parte, né? Vamos falar agora da notícia de Sorocaba. Ocupações irregulares estão ameaçando uma área às margens da linha férrea Mairinque-Bauru, na rua Eugênia de Oliveira Cirne, que fica entre os bairros do Jardim Rodrigo e também Vanelville 5. Esse trecho fica entre as zonas oeste e norte de Sorocaba. A ocupação foi alvo de uma denúncia anônima feita à Procuradoria Seccional da União em Sorocaba, que é ligada à Advocacia Geral da União. No despacho do órgão, é apontada uma invasão de terras presumidamente federais. Além disso, trata também de uma comercialização de lotes adjacentes à linha férrea de forma informal e irregular. Em nota, a NTT informou que, após notificação em julho deste ano, a Rumo identificou em um primeiro momento, com base em plantas da ferrovia encontradas no acervo documental, que as ocupações irregulares estariam, ao menos parcialmente, em área não operacional, fora, portanto, da responsabilidade da concessionária. Mesmo assim, segundo a NTT, a Rumo se comprometeu a efetivar inspeção no local para verificar se as ocupações estão na faixa de domínio a ela arrendada. Vamos para o nosso Facebook novamente? Temos mais participações aqui. É Francisca Diedrich. Desculpa esse é o sobrenome, Francisca. Beijo para você. Ela diz: bom dia, amanhã, boa nova. Basta uma pessoa para neutralizar coisas negativas. Abraço de Estrela, Rio Grande do Sul. Basta isso, Norberto? O querer é poder, né? Então, a gente volta naquilo que a gente já comentou com relação à filtragem. Então, as atitudes, o comportamento de determinada pessoa vai influenciar em outras. Então, a gente analisa o que está acontecendo e aí se autodireciona. Esse é efetivamente o autoconhecimento, né? Do que eu sou capaz, o que eu posso fazer, o que depende de mim e o que depende dos outros. Aquilo que depende de mim, eu realizo. O que depende dos outros, não adianta eu ficar me preocupando, porque vai depender do outro.
Quando eu fico me preocupando com coisas alheias, eu fico gastando energia, eu fico processando aquela ideia fixa que não vai resolver absolutamente nada. Então, a influenciação é muito grande. Então, o comportamento de um, inevitavelmente, afeta aquele que está na sua área de ação. Por que é importante, explica para o nosso ouvinte, Sr. Lombardo, por que é importante aí o meio acadêmico e o científico estarem incluídos nesse projeto? Eu acho que é básico isso aí, é para dar credibilidade. Né? Você vê, a nossa fundação é séria e a gente divulga. Se a gente fosse fazer isso aí somente no site da FEAL, isso é importante, tudo mais, mas as pessoas poderiam dizer, mas será que não fizeram alguma coisa? Será que é verdadeira isso aí? Por isso que a gente quer um crivo acadêmico. Por isso que ficamos um tempo aí já discutindo, procurando, aí, como o Paulo Henrique fez, conseguiu aí diversas pessoas de universidades, inclusive um catedrático do ITA está trabalhando com a gente. É um espírita de carteirinha e que gosta da doutrina e que está nos ajudando nisso aí, inclusive nas traduções, porque ele é versado nisso também. Então, tem que ter, sabe, Vanessa, uma credibilidade. Quer dizer, quem olhar isso aí não vai duvidar que estamos fazendo alguma coisa que seja, sei lá, da ideia deles. Não, não é. O documento está ali, autêntico, está preservado. E o que o Kardec escreveu lá eram coisas do momento dele lá, na época. Mas trazendo talvez aqueles problemas da época que hoje a gente vai saber o que ele fazia. Ele também consolava muita gente. Ele recebia cartas de pessoas perguntando, sofredoras, problemas de família. Ele aconselhava, ele fazia. Ele tem um coração amorosíssimo para fazer todas essas correspondências para essas pessoas que pediam uma orientação e tudo mais. Tem até casos lá que... é do conhecimento já espírita, né, que uma pessoa estava, um homem que queria se suicidar, então estava ali na ponte do Rio Sena, querendo se matar, e de repente ele viu um livro ali, num dos desvãos ali da ponte, ele viu um livro ali, era o livro dos Espíritos. Ele começou a ler, leu o livro inteirinho, e ele que ia se matar, não se matou. Foi, depois escreveu para Kardec, tem até carta de Kardec sobre isso. Então, ele sabe, vê a riqueza disso aí. Quer dizer, os livros que ele trazem não são simples teorias de espírito, não. São coisas que tocam o coração, que tocam a alma mesmo. É o primeiro que eu sinto. Eu tenho 55 anos de doutrina, então é o que eu entendo e que eu sinto, porque eu aprendi isso, né? Selecionei tudo aquilo que eu achei que era melhor, que é o que eu estou fazendo. E essas coisas todas de Kardec, então, estão aqui para nos ensinar hoje aquilo que ele via lá atrás e que, afinal, são humanos há 10 séculos, há um século, há 2 dias. O humano é humano, em todas as épocas tem as suas tendências, as suas coisas. Né? Então, esse humano Kardec, ele trouxe realmente uma coisa sobre o crivo da razão. Aquilo que ele tinha dúvida, ele não punha. Então, o que ele colocou lá, até hoje, ninguém contestou. O Norberto sabe muito bem disso, ele é estudioso também. Então, veja só, tudo aquilo que temos aqui é com base em documentos autênticos, com uma seriedade que Canuto de Abreu fez disso aí, e ele estava louquinho, sabe, já há 50 anos atrás, eu vou só contar um fato aí que logo vai sair também. Há 50 anos atrás, ele já tinha uma enorme quantidade de coisas que ele queria publicar. Então, ele foi falar com o Chico. E o Chico falou, olha, eu acho que tem que esperar mais, mas vamos pedir orientação para o Emmanuel. Então, ele grafou ali na hora uma mensagem do Emmanuel, que disse que isso aí é importantíssimo, mas que tinha que ser levado à luz somente das 50 anos. E essa carta foi encontrada agora, você vê? Bem da hora, assim, o vencimento do prazo para divulgar, desculpe a minha emoção. É emocionante. O vencimento, quer dizer, aquilo que Emmanuel falou há 50 anos, saiu agora e veio na nossa mão. Vê que maravilha. Maravilha, maravilhoso, Norberto. Sem dúvida.
Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos muito mais do que podeis imaginar. Então, a profecia, né? A capacidade, o conhecimento que esses espíritos têm, nos trazem, da forma como que eles nos trazem, isso é que é mais impactante. Isso nos sensibiliza e que nos fortalece para abraçar cada vez mais essa empreitada na difusão do espiritismo. E como o José Antônio falou, né? A capacidade, a nova revelação trazida pelo espiritismo faz com que nós tenhamos um óculos. Eu considero, se você me permitir, José Antônio, eu considero o espiritismo como um óculos que faz com que nós vejamos tudo aquilo que nos cerca com outros olhos. Então, a gente tem o Evangelho de Jesus, que já foi escrito há 2000 anos atrás, e a gente ainda não consegue entender. Através do conhecimento trazido pelo Espiritismo, as parábolas ficam mais claras, elas ficam mais compreensíveis. Quando a gente entende a relação espírito-matéria, a gente entende os fenômenos, a gente desmistifica os milagres, a gente quebra as crendices. Então, essa nova forma de pensar é aquilo que foi designado pelos espíritos, né? Que o espiritismo é uma nova ciência. Então, hoje, nós estamos usando ainda a ciência velha, que é o meio acadêmico, para comprovar tudo aquilo que já existiu. Mas imagine daqui a 50 anos, a fundação tiver um centro de pesquisa efetivo, com cromatógrafo, com espectrógrafo, fazendo parceria com universidades para estudar o ectoplasma, para ver como que é um processo de reprodução com assistência espiritual, como que um perispírito é reconstituído na espiritualidade. Nós nos ferimos aqui, vamos para a espiritualidade ferido. Como que é feita a regeneração desse perispírito? Qual que é a mágica que eles usam do lado de lá? Como que é um hospital? O André Luiz já descreveu isso. Mas será que a gente não vai ter ferramentas para, entre parênteses, comprovar isso com uma nova ciência, com uma nova forma de ver os fenômenos naturais? Isso é a missão da FEAL. A Márcia Gilardino, ela está aqui no nosso Facebook, é nossa ouvinte, ela diz aqui, bom dia, é um trabalho primordial ao Espiritismo, que a luz seja o norte. Gratidão a todos os envolvidos ao bem que estão trazendo ao nosso conhecimento. Que legal, Márcia, gratidão, viu? Um beijo para você. A gente tem um evento de lançamento hoje, eu queria só que o senhor Lombardo dissesse, a gente já vai terminar o programa, mas o que o público vai, então, poder acompanhar mais aí, né, nesse evento de lançamento que ocorre hoje, 1º de setembro, às 19 horas. Isso, Bom, essa aí é a universidade que vai apresentar, então você vê, nós já estamos no corpo da universidade. Esse portal que ela criou aí, vai publicar todos os trabalhos semelhantes como o Espiritismo e outras ciências que também eles vão abarcar ali e vai começar a demonstrar aí para o mundo, sob o cunho científico, sob o cunho acadêmico mesmo, dessas realidades da alma. Então, para quem quiser pesquisar, vai ler isso aí, vai ter muito mais coisas, porque nós temos assim um plano macro de toda essa atividade aí. Mas não sei quando é que esse macro vai se realizar. Que é isso também que o Norberto falou, quer dizer, a gente vai chegar uma hora que teremos aí um lugar imenso, onde ali, ao vivo, você vai ver, você vai pesquisar, você vai fazer com conferências, com tudo. Isso é o nosso sonho, é o nosso projeto macro, que não sei quando é que vai ser implantado. Mas, no momento, o micro está sendo bem cuidado. A gente está fazendo, sim, as coisas com todo o detalhe, com todo o sentimento, com toda a nossa intimidade mesmo exposta ali, para dar credibilidade para isso aí. E a universidade, ela traz uma sacramentação de tudo isso. E quando sai pela Universidade Federal, ainda a gente está assim, acobertado de qualquer coisa que possam dizer, não, isso é inventado, isso aqui, nada disso, nada disso. O que está lá é autêntico. A universidade também veio pesquisar. Às vezes que ela foi se agregando a gente, assim, pois não, aí vou lá. Não.
Eles vieram pesquisar, olharam, tal. Não, isso é autêntico mesmo. Né? E eles não são espíritas, eles são uma universidade federal, mas vai dar esse cunho científico em todo esse trabalho de Kardec inicial. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que o José Antônio vê a participação do jovem no movimento espírita, haja vista que é o jovem que frequenta a universidade, é o jovem que faz as teses de mestrado, doutorado, como que o jovem espírita poderia participar desse processo no estudo mais aprofundado do espiritismo e não ter medo de dizer sobre o espiritismo? Nós só temos 1 minuto, tá? Sabe, Roberto, nós temos os nossos centros espíritas, que são ali o mais direto. A pessoa chega, já entra, já senta e já começa a perceber, a aprender a doutrina. Temos cursos de doutrina, temos todas as 24 horas de programação da nossa emissora de TV e de rádio são sobre o assunto. Então, nós estamos levando ao ar com uma credibilidade que todo mundo conhece. Acho que ninguém duvida da gente mais aqui, da nossa intenção, nossa boa intenção. Então, os jovens que estão na universidade vão ter esse portal exclusivo lá e vão ter as coisas já checadas, testadas pela própria universidade. Então, vai ser para eles, eu acho, assim, 2 mãos na roda, não uma assim, para eles poderem aprender mesmo com certeza, tal, onde é legítimo, onde a informação é legítima, não é aquela deturpada que está entre linhas, não, é as coisas puras, autênticas que foram deixadas para nós. Excelente. O evento de lançamento do portal será online, contará com a apresentação aí de estudos acadêmicos, né, como o senhor Lombado disse, e também serão apresentados o site e suas funcionalidades. Você que está na nossa sintonia, acompanhe esse evento ao vivo, evento de lançamento, né, dia 1º, hoje às 19 horas, no site tvmundomaior.com.br ou no site radioboanova.com.br. Muito obrigada por ter participado, senhor Lombardo. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para o senhor. Obrigado a vocês por promoverem tudo isso. Muito bom. Nós estamos aqui na retaguarda, você que está anunciando aí. E está anunciando direitinho. Excelente, muito bom. Obrigada, Norberto. E desculpa a minha emoção, às vezes eu sou abusado. A gente chora junto. Tenhamos Beijo, todos uma semana de novas ideias e grandes realizações. E você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e até o próximo programa. Até. Você acompanhou Manhã Boa Nova.